Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje continuamos falando sobre a NHO 06. E o primeiro item, vestimentas. As vestimentas utilizadas podem influenciar nas trocas de calor do corpo com o ambiente, devendo, portanto, ser consideradas na avaliação da exposição ocupacional ao calor. Quando a gente fala lá do anexo 3 da NR15, ele não leva em consideração essa variável, mas de extrema importância. Uma coisa é você estar de camiseta, outra coisa é você estar todo encapado, né? Então, esse é um item que faz diferença aqui na NH 06. Assim, a correção para as vestimentas deve ser realizada sempre que o trabalhador utilizar vestimentas ou EPIs diferentes dos uniformes tradicionais. O que é o uniforme tradicional? Composto por calça e camisa de manga comprida, que prejudiquem a livre circulação do ar sobre a superfície do corpo, dificultando essas trocas de calor com o ambiente. Então, se tiver uma roupa diferente que dificulta a circulação do ar, eu vou ter que fazer uma correção. A gente vai ver como. Nestes casos, o IBUTG deve ser previamente corrigido para depois ser comparado com o nível de exposição estabelecido nessa NHO. Então, lembra que a gente calcula o IBUTG? Antes de comparar com a tabela 1, 2 e 3, eu vou fazer a correção para depois fazer essa comparação. O quadro 2 apresenta incrementos para alguns tipos de vestimenta que devem ser acrescidos ao IBTG, determinado como representativo da exposição ocupacional do trabalho avaliado. Do trabalhador avaliado, né? Então, este aqui é o quadro 2, incrementos de ajuste do IBTG para alguns tipos de vestimenta. Então, olha lá, uniforme de trabalho, calça e camisa de manga comprida. Quanto eu vou acrescentar? 0 graus, porque é a situação normal. Agora, se eu estou com um macacão de polipropileno, olha, já acrescento ao valor do BUTG 0,5. Agora, por exemplo, um macacão impermeável a vapor, eu vou acrescentar 10 graus ao valor do BUTG. Porque o trabalhador não vai conseguir transpirar normalmente, vai reter muito calor. Então, percebe que essa tabela aqui não é 100% completa, mas ela te dá uma referência dos valores que você vai acrescentar no IBUTG calculado. Nas situações em que o trabalhador utilizar equipamento de produção individual ou roupas especiais diferentes do citado no quadro 2, que a gente acabou de ver, poderá ocorrer uma contribuição positiva ou negativa na condição de sobrecarga térmica desse trabalhador. A quantificação desta variável é de caráter complexo, devendo ser analisada caso a caso pelo higienista. Então vai ter que se fazer uma avaliação. Será que essa vestimenta vai contribuir ou vai piorar a exposição desse trabalhador? Então, nesta avaliação, o higienista tem que entrar para verificar. Reconhecimentos dos locais e das condições de trabalho. A avaliação de calor deve ser feita de forma a caracterizar a exposição de todos os trabalhadores considerados no estudo, para tanto, identificando-se grupo de exposição similar. Então, eu tenho um grupo de trabalhadores, 10, 20, 30, 40 trabalhadores que estão no mesmo ambiente. Se por acaso eu tenho como identificar que eles estão expostos à mesma condição, eu vou trabalhar com um grupo de exposição similar ou grupo homogêneo de exposição. Ou seja, eu não preciso avaliar todos. Eu trabalho com uma amostragem e eu avalio alguns que vão representar todos. Havendo dúvidas quanto à possibilidade de redução do número de trabalhadores a serem avaliados, a abordagem deve considerar necessariamente a totalidade dos expostos no grupo considerado. Porque pode acontecer o seguinte, eles todos estão no mesmo ambiente, mas não necessariamente têm o mesmo tipo de exposição. Um está mais próximo à máquina, outro tem uma circulação de ar em cima dele. Então, se há muitas diferenças de exposição, eu vou ter que avaliar individualmente cada trabalhador. O conjunto de medições deve ser representativo das condições reais de exposição ocupacional do grupo de trabalhadores objeto de estudo. Desta forma, a avaliação deve cobrir todas as condições habituais, operacionais e ambientais que envolvem o trabalhador no exercício das funções. Então, se eu vou avaliar um determinado trabalhador, eu tenho que entender o que ele faz, como ele faz, o ambiente de trabalho. É um estudo. Não é só chegar lá, medir e está resolvido. Não, eu tenho que avaliar a atividade dele. Para que as medições sejam representativas da exposição ocupacional, é importante que o período de amostragem seja adequadamente escolhido, de forma a considerar os 60 minutos corridos de exposição que correspondam à condição de sobrecarga térmica mais desfavorável. Então, durante o dia, durante a jornada de trabalho, qual é o horário
mais desfavorável para esse trabalhador. Percebe que para isso eu tenho que fazer uma avaliação completa. Ele vai complementar, ó. Tal situação somente é identificada mediante a análise conjunta do par de variáveis, condições térmicas do ambiente e atividades físicas desenvolvidas pelo trabalhador, e nunca por meio da análise isolada de cada uma delas. Vamos entender isso aqui. Digamos que das 13 às 14 horas seja o horário mais quente na sua empresa. Porém, é o horário onde o trabalhador está no computador fazendo uma atividade lá mais tranquila. Então percebe que a condição térmica no ambiente é elevada, mas a atividade física desse trabalhador não é assim tão exigente. Agora, sei lá, das 11 ao meio-dia, não é o horário mais quente, é o segundo horário mais quente, porém nesse horário o cara carrega pedra lá, carrega caixa, ou seja, ele está fazendo um serviço com atividade física bem extrema. Percebe que é esse o horário que eu tenho que considerar? Porque eu não vou considerar isoladamente apenas o horário mais quente, mas também a atividade física desenvolvida pelo trabalhador. Isso é bem importante, porque as pessoas geralmente consideram só o horário que é mais favorável em relação à temperatura. Para eu saber disso, eu tenho que avaliar o dia todo praticamente. Eu tenho que entender o posto-trabalho do dia todo. Havendo dúvidas quanto ao período de 60 minutos de corrida de exposição mais desfavorável, este pode ser identificado por meio de uma avaliação que cubra um período de tempo maior, envolvendo, se necessário, toda a jornada de trabalho. Se você está com dúvida em qual é esse horário, meu filho, vai ter que fazer a jornada toda. No entanto, a determinação do IBUTG e do metabolismo para a caracterização da exposição ocupacional deve ser feita com base no período de 60 minutos identificado como mais favorável. Então você vai fazer o dia todo, vai estudar onde é que tem uma atividade metabólica mais favorável, onde é a temperatura e vai considerar isso tudo. Esse aqui é o horário do dia mais complicado. Os procedimentos de avaliação devem interferir o mínimo possível nas condições ambientais e operacionais características da condição de trabalho em estudo. Então, se eu for fazer a avaliação de calor, eu não posso interferir no processo. Ah, professor, mas o cara fica andando. Aí eu vou colocar lá, vou dizer, olha, fica sentado aí parado, porque eu estou fazendo a questão do calor. Não, vou ter que dar meu jeito de conseguir que interfira o mínimo possível no processo durante essa minha avaliação. Condição de exposição não rotineiras. Por exemplo, o cara da manutenção, ele faz uma atividade não rotineira. Ele não trabalha fixo em determinada situação na empresa. Então, condições de exposição não rotineiras, decorrente de operações ou procedimento de trabalhos previsíveis, mas não habituais, devem ser avaliadas e interpretadas isoladamente. Porque o cara não está ali todo dia, tá? Então, como ele não está ali todo dia, eu devo verificar aquela situação específica. Só que para isso, ó, nesses casos, a caracterização da exposição deve ser feita utilizando-se o limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados apresentado na tabela 1. Então, vamos lembrar aqui as tabelas. Existe a tabela 1, que é essa que está aqui, eu coloquei só um pedacinho dela. Essa tabela é para trabalhadores não aclimatizados. Então, se a pessoa está fazendo um serviço esporádico ali, ele não está aclimatizado. Então, a tabela 1 seria a minha referência. Essa tabela 1 também serve de nível de ação, ou seja, os valores onde eu deveria começar a tomar medidas preventivas para que não elevasse o calor e que meu trabalhador ficasse tranquilo em relação à exposição ao calor. A tabela 2 vai ser aquela tabela para trabalhadores aclimatizados, ou seja, eles já estão acostumados àquela situação de calor. E a tabela 3 é a tabela para valor teto, ou seja, aqueles valores que não podem ser ultrapassados. Eu vou fazer o seguinte, no próximo vídeo eu vou fazer um exercício com esses valores todos para vocês entenderem como funciona um cálculo. Um exercício, não um exemplo para facilitar, que algumas pessoas me mandaram e-mail perguntando porque não entenderam 100%. Antes do início dos procedimentos de avaliação, devem ser obtidas informações administrativas visando identificar as variáveis, as peculiaridades e as especificidades que envolvem as condições de trabalho, que serão objeto de estudo e necessárias à adequada caracterização da exposição dos trabalhadores. Essas informações devem ser confirmadas por observação de campo. Então, antes de fazer a avaliação, eu preciso entender o que o cara faz, né? E como realiza a atividade, qual o horário, qual a situação, quais são os esforços, o horário mais quente, o horário mais frio. Vou levantar tudo isso e quando fizer a avaliação, confirmar se é isso mesmo. Equipamentos de medição e montagem. O IBUTG
O índice de bulbômetro termômetro de globo foi concebido com o uso de dispositivo de medição que utiliza o termômetro de mercúrio, conforme características construtivas apresentadas nesse subitem. Aqui é a antiga árvore de termômetro. Então, esse termômetro de mercúrio, eu cheguei a trabalhar no início da carreira com um termômetro desse. Tá? Então, em vez de ser um negócio eletrônico, eram termômetros comuns. Para fins desta norma, a determinação do IBUTG pode ser feita utilizando dispositivos convencionais, como aquele que eu mostrei, ou eletrônicos, como esse aí do lado, ó, desde que apresente resultados equivalentes aos obtidos com a utilização do conjunto convencional. Isso é óbvio. Os medidores só podem ser utilizados dentro das condições de umidade, temperatura, campos magnéticos e demais interferentes especificados pelo fabricante. Então também, isso é óbvio, né? Eu tenho que pegar o manual e ver, o máximo de umidade sem interferir é tanto. A temperatura máxima que ele vai poder trabalhar é tanto. Isso aí eu tenho que ler o manual antes. Isso, qualquer equipamento lógico eu tenho que fazer essa avaliação. Os dispositivos de medição de temperatura devem ser periodicamente calibrados pelo Inmetro, por laboratório por eles acreditado para esta finalidade, ou por laboratórios internacionais, desde que reconhecidos pelo Inmetro. Então, o equipamento tem que estar calibrado. E a periodicidade de calibração deve ser estabelecida com base nas recomendações do fabricante, então vai ter lá no manual talvez, em dados históricos da utilização dos dispositivos que indiquem um possível comprometimento na sua confiabilidade. Por exemplo, você está usando, deixou cair, talvez tenha interferido, então seria bom calibrar. E em critérios que venham a ser estabelecidos em leis ou normas legais. Digamos que baixa uma lei que agora tem que se calibrar de 6 em 6 meses. Nesse caso, eu teria que fazer essa calibração nesta periodicidade. E a calibração também deve ser refeita sempre que ocorrer algum evento que implique suspeita de dano ou comprometimento do sistema de medição, que é parecido com o segundo item anterior. Você sabe que todo vídeo tem indicação do livro, e o livro de hoje é Manual Prático de Avaliação e Controle de Calor, do Tufi Messias Saliba, da editora LTR. Então, é um livro que vai falar não sobre a NHO, tá? Ele vai falar sobre o anexo 3 da NR15. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E quer esse material aqui? Basta mandar um e-mail para mariosobral@jornalsegurito.com. E mais informações, tem o meu site, www.jornalsegurito.com, tem o SST, o canal que eu faço com meu amigo Nestor, tem o Segurito Encast toda segunda-feira, um podcast com áudio sobre seu trabalho. Então, você não tem desculpa para não ter informações. Um abraço e até a próxima semana.